primeiro quero agradecer a Cristiane, né, da crise da sessão de alongamento, né, que é super importante. Isso ajuda tanto ao professor quanto aos alunos a deixarem, né, os seus problemas, a sua vida, por um instante em que vão trabalhar. E isso é fundamental, tá? E que a turma esteja mais relaxada e concentrada possível. São exercícios de pintura, são técnicos mesmo, né? Mas mesmo assim nós precisamos de um certo clima, uma concentração para que possamos fazer os trabalhos limpos, né? E com um pouco de energia. Então os primeiros que nós chamamos de PB, que está nessa lista que passando para vocês, é escolher o pincel, né? Então vocês vão escolher dentro dos pincéis que nós pedimos os que vocês querem trabalhar. Nós vamos trabalhar primeiro com um exercício que se chama, né, grafismo. São linhas curvas, linhas retas, os pontos, né? Tudo isso faz parte. Esses são os elementos que a gente vai trabalhar. E o grafismo, ele não tem massa, ele não tem área, ele vai ter apenas linhas. Então nós vamos preencher uma folha dessas brancas, só com tinta preta, o acrílico dissolvido em água, né? Então vai botar o acrílico no pires, um pouco de água e vai misturando até ficar com a densidade que cada um deseja. Agora vai começar uma experimentação a partir desse pincel, né, eleito, poderia ter sido qualquer um desses outros aqui, né, para trabalhar o grafismo. Então fica uma tinta leve, solta. A experimentação assim, de como funciona a tinta nesse papel que nós preparamos, com esse tipo de pincel, né? Percebe assim que a gente consegue fazer uma linha fina, uma linha grossa, uma linha densa. O que vocês vão perceber é que o suporte que nós preparamos, né, ele teve uma função. Então, existe agora uma medida que seria moderada da absorção do papel, né, com a tinta acrílica. Se nós não tivéssemos preparado, cada pincelada, o papel ia absorver tanto, seria impossível criar os desenhos e ter um traço, né, limpo e que deslizasse sobre o papel. Vamos fazer duas coisas agora. Eleger uma forma geométrica, situar essa forma geométrica, né, da melhor maneira possível no espaço da folha. E depois um preenchimento que vai ter a mesma forma, né? Aqui eu fiz a estrutura de um quadrado, né? Usei só linha. E o de cá eu já preenchi esse quadrado. Só que aí eu coloquei mais tinta no pincel e o meio eu preenchi mais forte, com tinta mais forte. Troquei de pincel para um pincel mais fino, sem tinta. E tentei tirar um pouco dessa tinta. Vamos lá, esse último exercício é sobre transparência. Existem duas formas, né, de se fazer essa transparência. No nosso caso aqui, uma transparência de preto e branco. Nós estamos trabalhando ainda só com essas duas cores. Uma delas que nós vamos experimentar é fazer uma forma branca, né, densa com a tinta grossa, em cima do papel branco. Pode ser um quadrado, um retângulo. Vamos trabalhar com forma geométrica. Fez a forma branca, está ali secando. Do outro lado, nós vamos fazer uma situação que tenha o branco e o preto, certo? E depois, em cima disso, uma transparência, como se fosse uma vidraça, né? Em cima desse branco e preto. Que nós vamos fazer essa transparência, nesse caso aqui, misturando o branco e o preto. Nesse outro esquerdo que nós começamos, que fizemos um quadrado branco sobre uma superfície branca, nós vamos pegar a tinta preta, puríssima, vamos diluir e aplicar sobre essa área todinha. E nós vamos ter também uma transparência, certo? Então, no mesmo exercício, nós vamos ver duas formas de se fazer uma transparência. Num caso, uma mistura, né, de pigmentos, e na outra, uma superposição, né, de um pigmento que não contém branco, no caso preto, sobre uma área clara, para nós vermos, né, esse efeito também.
Essas aguadas só são possíveis de realizar quando essa tinta que está aqui diluída não contém branco, porque senão vai ficar opaco, certo? Existem duas formas de fazer a transparência. Uma é fazer aguada, a outra é fazendo na parte opaca. Eu fiz opção pela opaca. Então, esse aqui é o processo final, né? Mostrando os 3 tons, né? Então, o cinza mais escuro, né? O médio e o mais claro.